até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Mais uma vez estamos muito felizes de mais este sábado estarmos aqui juntos para ler a palavra de Deus. Os irmãos sabem, nós estamos todos os sábados lendo o livro de Jeremias e desta feita hoje nós vamos começar com o capítulo 14, mas somente lembrando a todos vocês, não é, se é a primeira vez que vocês se encontram aqui conosco neste devocional, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que assim vocês possam de segunda a sábado receber, não é, as mensagens com as leituras e com o devocional do Evangelho de Lucas, do livro de Salmos e do profeta Jeremias, que tanto a nossa irmã Manuela como a minha pessoa, nós temos feito a cada dia aqui para cada um dos irmãos, amém? Então, sendo assim, vamos então iniciar, não é, o capítulo 14, que diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Eu quero já me deter neste primeiro versículo e já mostrar e dizer para você de que, apesar de nós lermos apenas o capítulo 14 no dia de hoje, entretanto o capítulo 14 e o 15 é como se fosse uma continuação um do outro, amém? Entretanto, hoje falamos sobre o 14. Então, nós vamos ver de que quando a palavra de Deus, mais uma vez, torna para Jeremias, a Bíblia nos diz de que Deus está falando acerca de uma grande seca que haveria de vir sobre a cidade de Jerusalém, sobre o reinado de Judá, não é? No sul de Israel. E nós vamos lembrar de que o país de Israel é um país que até o dia de hoje a chuva, não é? Ou seja, o número de precipitação naquele país é muito pouco, e é por isso que quando Deus ele fala para o seu povo, ele dá uma promessa de uma terra, deles poderem estarem ali, não é? Naquela terra e confiar no Senhor, uma das promessas de Deus seria de que Deus enviaria a chuva seródia, chuva temporã, para eles poderem cultivar e ter alimentação para eles. Entretanto, nós vamos ver, tanto no livro de Levítico como Deuteronômio, de que Deus estabelece e diz para eles de que se houvesse uma desobediência, se houvesse, não é? Se eles buscassem outros deuses, a consequência disso seria de que o Senhor, ele fecharia os céus, ele reteria as chuvas e com isso o povo não teria uma colheita profícua e eles passariam necessidade. Vocês vão lembrar que no livro de Gênesis, não é? Nós vamos ver pelo menos 3 vezes em que existe uma fome naqueles países ali ao redor. Uma vez no Egito, quando José é levado para lá, nós vamos ver de que no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, não é, também tiveram fome ao redor daquelas. Então, todos aqueles países, todas aquelas aldeias, todas aquelas tribos, não é, antigamente falando, toda aquela região era de chuvas escassas e por causa disso, essas chuvas deveriam, quando elas vinham, elas deveriam ser retidas, guardadas, não é? Nós vamos ver de que por isso existiam tanques, haviam cisternas para que eles pudessem guardar a água quando descia do céu. As águas da chuva eram resguardadas para depois serem usadas, não é? Quando as chuvas se acabavam no tempo da seca. E então agora Deus ele está falando para Jeremias e Deus ele mostra e fala sobre esta grande seca que haveria de vir sobre o país, também em consequência do pecado do povo de Israel. E nós vamos ver no versículo 2, ele continua dizendo: anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres, ou seja, as pessoas nobres, aquelas que eram ricas, aquelas que podiam pagar, mandam os seus pequenos buscar água
Vêm as cavas, ou seja, as cisternas, aqueles lugares aonde se alojavam água depois das chuvas, e ele disse, e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios e envergonham-se e confundem-se e cobrem a cabeça. Lembrando de que este sinal de cobrir a cabeça, não é? Quando as pessoas cobriam a cabeça por completo, era sinal de luto. Então, o que estava acontecendo? As pessoas estavam numa situação tão grave por causa da seca, de que as pessoas já sabiam de que o resultado seria funesto. O resultado seria morte da população, por não haver chuva, não havia mantimento. Por não haver mantimento, as pessoas passariam fome. E nós vamos ver, continuando no versículo 4, dizendo: por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra, os lavadores se envergonham e cobrem a cabeça. Novamente, não é? Os lavadores plantavam, viam que nada estava sendo colhido, a sua safra não dava, e eles já previam de que as pessoas iriam padecer, elas iriam morrer de fome. E ele nos diz, porque até as servas no campo parem e abandonam seus filhos porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como os dragões, ou seja, dragão aqui não é aquele animal que a gente vê, né, de lançar fogo pela boca, né, pelo nariz, mas, ou seja, se refere a chacais, a um animal selvagem, como o lobo, não é? Que havia em abundância em Israel, e ele dizia, desfalecem os seus olhos porque não há erva, ou seja, o problema não era somente para os homens, o problema era para os animais, tudo estava sofrendo por causa do pecado de Israel. Versículo 7, posto que as nossas maldades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, redentor seu, no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra e como um viandante ou um viajante que se retira a passar a noite. Porque serias como o homem cansado, como o valoroso, que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Olha aí a oração de Jeremias, a súplica dele dizendo, Deus, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo com o teu povo. Será que tu não tens misericórdia? Senhor, tu és a esperança de Israel, tu és o nosso Redentor. É verdade que nós pecamos, é verdade que os nossos pecados se multiplicaram contra ti, nós pecamos, mas será que tu simplesmente não vais fazer caso do que está acontecendo com teu povo? És tu como que estás caminhando e viajando, mas tu habitas no nosso meio, Senhor. Por que acontecem essas coisas? E é claro, nós vamos ver de que Jeremias diz para Deus, não nos desampares. Só que o problema não era de Deus desamparar. O problema é de que o povo havia desamparado, ou seja, o povo se havia afastado de Deus por tantas vezes que Deus havia redarguido, falado, admoestado, tantas vezes, e o povo não dava, mas dava vazão ao seu pecado e abandonava o Senhor. E por isso, versículo 10, ele diz, assim diz o Senhor, acerca deste povo. Jeremias, né? Nós vamos ver um diálogo entre Deus e Jeremias neste capítulo, ele buscando, falando, pedindo misericórdia, clamando, pedindo perdão pelo povo. Entretanto, não era somente o bastante Jeremias pedir perdão pelo povo, o povo tinha que se arrepender, e era isso que não estava acontecendo. E agora Deus ele responde a Jeremias sobre o povo, e ele diz assim acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se, e não detiveram os pés,
Por isso, o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Nós servimos a um Deus que é longânimo, um Deus de que a palavra ela nos diz de que ele, não é, lança o nosso pecado no mar do esquecimento e não lembra dele. Entretanto, nós vamos entender de que este povo abusou. Este povo pisou a graça de Deus. Este povo pisou toda a benevolência do Senhor Deus por eles. Aleluia. E ele nos diz que ele visitaria os seus pecados. E disse-me mais o Senhor, diz Deus para Jeremias, não rogues por este povo para bem. Não ores por eles, Jeremias. E nós vamos ver a mesma palavra de Deus em capítulos anteriores, no capítulo 7, no capítulo 11, Deus falando a mesma coisa para Jeremias. E ele diz, quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei por 3 coisas. Pela espada, ou seja, pela guerra, pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Jeová, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Olha aí, Jeremias está falando para Deus, Deus, tu estás dizendo isso, que vais enviar espada, fome, peste, mas os profetas falsos, estão dizendo para o povo, não se preocupe, não vai haver peste, não vai haver guerra, não vai haver espada, não vai haver fome sobre isso. E Jeremias está contendendo com Deus e disse, o povo crer assim, porque os profetas, os líderes estão dizendo isso. E Deus lhe responde, e disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Irmãos, os profetas eram aqueles homens que estavam ali para poder advertir o povo, para trazer a palavra de Deus, era a voz de Deus no meio do povo de Israel. Entretanto, estes falsos profetas estavam fazendo completamente o contrário, falando e dizendo coisas de que Deus não havia falado, de que Deus, eles estavam enganosamente falando coisas de que Deus não havia dito para eles. Os profetas, eles oravam pelo povo. E por isso, Deus ele fala para Jeremias, não ores. Porque homens e mulheres dependiam da oração desses profetas, a nação dependia desses profetas, os reis dependiam desses profetas, de orar, de interceder. Nós vamos lembrar de Moisés. Moisés, ele era este profeta de Deus, que quando o povo pecava, eles chegavam e ele intercedia e orava pelo povo e Deus respondia. Samuel foi outro. Quando o povo ele disse, não cesses de orar por nós, Samuel. E ele disse, ai de mim, se eu deixar de orar por vocês. Entretanto, aqui estavam profetas que não tinham temor de Deus, que falavam coisas da sua própria cabeça, que diziam, na linguagem de hoje, davam aí suas profetadas, coisas que eles falavam somente para poder envaidecer a si mesmos, ou simplesmente para poder empurrar o povo com a barriga, ou simplesmente para dizer para o povo, não se preocupe não, continue nesta mesma vida de pecado que vocês estão fazendo, porque Deus não se importa com isso, Deus não vai castigar vocês por isso. Irmãos, que engano! E que Deus tenha misericórdia de nós. Que a voz de Deus na nossa vida seja esta palavra. Que nós possamos estar atentos por aqueles que muitas vezes, como no tempo de Jeremias, se dizem profetas, mas não estão levando o povo a temer a Deus, a adorar a Deus, a servir a Deus, a se apartar do mal, a se apartar do mundo, a se apartar do pecado. Que Deus nos guarde.
E ele disse: eu nunca os enviei. Tudo isso que eles profetizam é engano do seu coração. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado. E dizem que nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Olha aí o juízo de Deus sobre estes homens que estavam dizendo coisas de que Deus não havia dito para falar. E ele disse: como eles estão dizendo que a espada e de que a fome e a peste não vão entrar aqui em Jerusalém, estes mesmos profetas morrerão a fome e morrerão a espada. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas. Assim derramarei sobre eles a sua maldade, ou seja, o castigo que eles merecem será derramado sobre ele. Você pode parar um pouquinho e se colocar no lugar de Jeremias. Jeremias, um profeta de Deus, um homem de Deus, um homem que amava o seu povo, amava a sua nação, mas que amava a Deus. Acima de tudo, ele amava a Deus. E quando Deus dizia para ele: Jeremias, fala estas palavras ao povo. E quando Jeremias começa a ver o que começa a acontecer em Jerusalém, e começa a ver aquela desgraça, e começa a ver o povo começar a morrer de fome dentro das suas cidades, a ponto das pessoas morrerem pelas ruas e não ter ninguém que possa pelo menos enterrá-las, os seus próprios parentes poderem enterrar essas pessoas. Você pode imaginar a dor no coração deste profeta, aleluia. Portanto, Deus lhe diz: você lhe dirás esta palavra, Jeremias: os meus olhos derramem lágrimas de dia e de noite, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aqui os mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correram em redor da terra e não sabem nada. Aquela pessoa, sacerdote, profeta, que havia de ser líderes para guiar, para mostrar, para dizer ao povo o que fazer, como se arrepender, como voltar ao Senhor. A Bíblia nos diz de que enquanto o povo estava nesta desgraça, estes homens estavam correndo ao redor da terra, tentando buscar, achar água, achar outros meios de poder sobreviver. E a Bíblia diz: eles de nada sabem. Aleluia. De todo rejeitastes tu a Judá? Agora segue as perguntas de Jeremias. Ou aborrece a tua alma a Sião? Por que nos feristes e não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Ah, Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto conosco. Jeremias está clamando a Deus: Deus, não anules o teu concerto, o teu contrato, a tua aliança. Não quebre ela. Mas, irmãos, infelizmente, não foi Deus que quebrou, foi o homem, foi Israel, na sua constante desobediência, na sua constante, deliberadamente, caminhando para a idolatria, para o pecado.
E Jeremias clamando a Deus: não te esqueças de Sião, não te esqueças do teu povo, não te esqueças do teu rebanho, Senhor, não te esqueça da tua aliança conosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Ou seja, Jeremias está contendendo com Deus. Por acaso os deuses das outras nações, as vaidades das outras terras, será que eles podem dar chuva para nós? Não podiam. Eles sabiam, mas era exatamente o ponto aí. Se os irmãos lembrarem no tempo do profeta Elias, o que foi que ele fez? A Bíblia diz de que ele orou ao Senhor e por 3 anos e meio não choveu e não desceu o orvalho. O povo estava numa situação calamitosa como estava agora no tempo de Jeremias. E Elias foi muito claro para Acabe e para Jezabel, porque por causa deles, por causa da sua adoração e oficialização do culto a Baal em Israel, o povo havia deixado o Senhor. E Elias diz: porque não choverá até que eu diga a palavra de volta e comece a chover sobre a terra. E a Bíblia fala de que Elias deu a palavra e foi embora. Entretanto, a Bíblia nos fala de que no dia que Elias disse: apronta o teu carro, Acabe, porque vai chover. E a Bíblia fala de que choveu. E o povo está nesta mesma situação agora. E Jeremias está clamando a Deus: poupa o teu povo, poupa a tua nação, poupa, Senhor, a Israel, a Jerusalém, a Judá. Porventura eles podem fazer alguma coisa? E ele continua: não és tu somente, ó Senhor, o nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Que neste dia nós possamos refletir e entender de que é no Senhor que nós esperamos. Talvez muitas vezes quando a situação aperta, quando as circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes elas parecem fechadas e duras, que nós não vemos esperança. Muitas vezes é muito fácil nós voltarmos para o homem, voltarmos para algumas pessoas e tentar buscar a resposta que nós queremos ouvir. Entretanto, meus queridos e amados irmãos, deste devocional do Simple Pentecostal, lembremos-nos a nós mesmos, lembremos-nos aos nossos familiares, lembremos-nos e lembremos às nossas igrejas, aos nossos irmãos e irmãs que talvez estejam passando por uma situação como essa. Lembremos a eles, no nosso Deus, somente nele nós esperamos. Ele é o único que pode abrir a porta do céu. Ele é o único que pode fazer chover. Ele é o único que pode novamente fazer e restaurar a aliança com seu povo, assim como ele fez com Israel. Elias pensava de que ele estava sozinho. Jeremias se sentia sozinho. Entretanto, o Espírito de Deus ali estava sobre ele, lembrando ao profeta de Deus: Jeremias, eu estou contigo. Jeremias, eu sei que tu estás colocando o teu coração, que tu estás pedindo perdão como se tu houveras pecado. Entretanto, a nossa vida, a nossa posição no dia de hoje, como igreja, como familiares, como professores de escola dominical, é clamar ao nosso Deus: Senhor, em ti nós esperamos. Amém? E por que não louvar ao nosso Jesus com aquele hino de número 186? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Pela fé
que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça: combati o combate de amor e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Oh, esta é a nossa esperança, e enquanto nós estivermos aqui, estaremos batalhando por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Não esqueça, meus queridos e amados irmãos, nesta noite, às 21 horas, horário de Brasília, nós estaremos aqui, Irmã Manuela, minha pessoa, juntos com você na live do professor EBD, para juntos preparar-nos para a lição desafiante deste domingo, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe.